sangue. Amém. Perdoa-nos, Senhor. Amém. Perdoa se as nossas escolhas ainda não são de acordo com o que o Senhor quer para nós. Senhor Jesus, Amém. nós queremos aprender de Ti. Queremos. Nós estamos aqui para aprender do Senhor. Sim. Ó Senhor Jesus, Amém. venda a Tua vontade para nós. Amém. Nos ajuda, Senhor, a buscar a fé. Sim. Senhor, a nos esforçarmos para Te conhecer. Conhecer os Teus caminhos para nós. Sim. Nos ajuda a sermos obedientes. Sim. Senhor, derrama a luz das nossas trevas. Derrama, Pai. Sentimos tão pequenos, Senhor. Senhor, nos ajuda. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. tenha misericórdia de nós. Ilumina os olhos do nosso coração, Senhor. Dá-nos uma palavra nessa noite. Senhor, só uma palavra. Só uma palavra já pode ganhar toda a nossa semana, nosso mês, nosso ano. Pode ganhar toda a nossa vida, Senhor. Só uma palavra, Senhor. Derrama a luz das nossas trevas. E nos conduza ao encontro contigo. Sim, Pai. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Amém. Graças ao Senhor, né? Amém. Esse final de semana tem sido muito bom. Não sei o que os irmãos têm achado, né? Teve a palavra de sexta, a palavra de ontem à noite, hoje de manhã os irmãos compartilhando. Puxa, só tem que agradecer ao Senhor. Né? Tudo que o Senhor tem falado, tudo que o Senhor quer nos ensinar. Né? Porque o Senhor fala à igreja, é porque o Senhor quer nos ensinar algumas coisas. E que os nossos ouvidos possam estar bem atentos a tudo aquilo que Ele quer nos ensinar. Nosso coração esteja totalmente aberto daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. E que a palavra dele caia numa boa terra. Essa noite, né, não tem como eu não compartilhar com os irmãos com relação à fé. Algum sentimento o Senhor me deu com relação à fé. Diante do compartilhar dos irmãos do irmão de ontem à noite, né, comecei a considerar a minha fé. E, irmãos, me achei muito pequeno diante do Senhor. A atitude de fé, né, que os irmãos tiveram, para quem não esteve aqui ontem, né, vou compartilhar alguma coisa bem rápida. Alguns irmãos que não estavam aqui ontem à noite. Veio um irmão aqui, ele segue o ministério, e o líder dele falou assim: eu senti muito forte no meu coração, e eu reuniu todos os pastores e falou assim: estou com um sentimento muito forte, e o sentimento é que vocês peguem as suas famílias, esposas e filhos, e vão para uma cidade, que vai ser sorteado, só que vocês vão sem dinheiro, e sem outra roupa, só com a roupa do corpo. E vão assim como Jesus enviou. Não olha para trás e vai. Meus irmãos, né, a princípio ele fala assim, que ficou meio ressabiado, porque ele tinha uma filha. Ele falou assim: por mim não tem problema. Pela minha esposa, eu também acho que não. Mas eu tenho uma filha de 1 ano e 3 meses. E a gente sair para um lugar desconhecido é algo difícil. Ele mesmo falou que no começo foi muito difícil. Mas ele seguiu o encargo do irmão e foi, né? Depois ele contou que a experiência, como foi a experiência, o primeiro dia e os demais dias, que o Senhor supriu todas as coisas e que não faltou nada. Que depois de uma semana ele voltou. E eu creio que quando ele voltou, irmãos, ele voltou eufórico, ele voltou regozijando, ele voltou alegre, porque ele provou suprir do Senhor sobre todas as coisas. Aleluia. E a fé dele foi fortalecida naquilo. Amém. Senhor Jesus. E diante desse testemunho do irmão, né, eu comecei a considerar, né, quais são as atitudes de fé que eu tenho tomado diante do Senhor. E uma das coisas
que me veio à cabeça foi uma coisa que tira o meu chão, é quando, e eu gosto disso na verdade, meu homem natural não gosta muito não, mas o meu homem espiritual fica muito contente quando isso acontece. Quando eu prego o Evangelho, né, algumas vezes a gente fez com jovens para sair e pregar o Evangelho, e você vai falar com pessoas que você nem conhece, e você não sabe se você vai ser bem recebido pelas pessoas ou se você vai ser mal recebido pelas pessoas. Se você não sabe se as pessoas vão te xingar, vão falar não, ou se elas vão abrir o coração e vão falar sim, eu quero e receber o Senhor. Então é um terreno totalmente obscuro, desconhecido. E quando a gente vai pregar o Evangelho, irmãos, é por fé, porque você vai bater na porta de pessoas que você não conhece. E algumas experiências que o Senhor me deu, foram muito boas de pregação do Evangelho. E isso eu pude tocar na fé, e a minha fé ser fortalecida. Eu falei, puxa Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Eu quero ter mais atitudes de fé. Pregar o Evangelho é bom, mas eu quero ter outras atitudes de fé. Amém. Senhor Jesus. E daí, diante de tudo que o irmão compartilhou, a experiência foi boa, me expôs, né, muito. Eu estava considerando diante do Senhor. Ontem à tarde eu estava ouvindo uma mensagem do Spurgeon, né? Graças ao Senhor, agora estou tendo o costume de colocar, enquanto eu estou trabalhando, eu vou ouvindo as mensagens. Ouvi sobre o Spurgeon, ouvi sobre a vida também de George Whitefield. E o Spurgeon, ele falou uma palavra, eu queria ler para os irmãos essa palavra. Em João, capítulo 11, e tem tudo a ver com fé, irmãos. João, capítulo 11. Essa passagem ela é bem conhecida, irmãos. É a ressurreição de Lázaro. Muito conhecida, né? Mas eu peço para os irmãos, não ouçam essas palavras com o coração prevenido. Eu já conheço isso. Não ouçam essa palavra com o coração prevenido. Deixe o Senhor surpreender, como Ele me surpreendeu. Creio que todos os irmãos aqui acho que conhecem a passagem de Lázaro, mas eu vou ler, capítulo 11, versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria, de sua irmã Marta. Versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: está enfermo. Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Versículo 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. No versículo 11 fala isso assim, ó. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Para, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos no versículo 15. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que pudesseis crer. Irmãos, é uma situação
situação de morte. Lázaro estava doente, as irmãs pediram para chamar Jesus. Jesus demorou mais 2 dias. Depois ele fala para os discípulos que Lázaro morreu. E depois ele fala assim: e por vossa causa me alegro. Essa palavra alegro, irmãos, ela tem uma conotação, é mais do que alegria, é um regozijo. Como que Jesus pode se alegrar em algo tão ruim? Você imagina, né? Começa a pensar, irmãos, a situação de Marta e de Maria, o irmão doente. Naquela época, irmãos, médico, não era, vou no PA aqui, não tinha postinho não, irmãos. A medicina era muito rudimentar, tinha alguns médicos, como Lucas, depois quando estava com Paulo, mas ainda a medicina era muito. Então, provavelmente Marta, irmãos, devia ter feito tudo para curar o seu irmão. Marta poderia ter passado noites em branco para olhar o seu irmão, para cuidar, para fazer o melhor. Não sabemos que tipo de doença que era de Lázaro, mas eu tenho certeza que Marta e Maria, irmãos, se esforçaram com todas as suas forças para cuidar bem de Lázaro. Noites em claro, as duas revezando para cuidar, Lázaro, e fala que o Senhor amava Lázaro, o Senhor amava Marta, o Senhor amava Maria, mas também fala, no relato de Lucas, fala que o Senhor se alegrou que ele não estivesse lá. Senhor Jesus, irmãos, vamos considerar algumas coisas aqui. Havia uma luta, uma tribulação na mente de Marta e de Maria. E havia também uma tribulação na mente dos discípulos, porque eles não entendiam nada. Parece que Jesus está querendo ensinar alguma coisa. Parece que Jesus está querendo falar alguma coisa que ninguém estava conseguindo entender. Quando ele fala assim: eu me alegro por não estar lá, para que vocês possam crer. Eu estou contente. Lázaro morreu, mas eu estou contente, porque eu não estava lá. Jesus está querendo ensinar alguma coisa para os discípulos, e para Marta e para Maria. E o que ele quer ensinar, irmãos, até deixa ele contente, porque é uma lição muito importante. Porque é algo que todo crente, todo cristão precisa ter lição. Calmaria, irmãos. É até interessante, né? Um barco à vela, no meio do oceano, numa calmaria. Para onde que ele vai, irmão? Para onde que um barco à vela, na calmaria, vai? Lugar nenhum. O que ele precisa? De vento. Só que o vento, quanto mais vento, mais rápido o barco anda. Sem vento, o barco fica parado. Quanto mais vento, mais ondas e mais agitação, mas mais o barco avança. Sua vida está muito calma ultimamente? Existe muita calmaria na sua vida? Como que está? A vida de Marta e de Maria, irmãos, estava um reboliço, estava a luta, havia tristeza, irmãos, tristeza em Marta e Maria. Os discípulos, uma confusão, a ponto de Tomé falar assim: a gente vai para lá para morrer também? Que cabeça, né? Não dá para entender, estava uma confusão, mas Jesus tinha algo muito importante para ensinar. Graças ao Senhor. Amém. Graças ao Senhor. Amém. Eu não estou querendo que os irmãos peçam muitos ventos na sua vida, mas eu quero que os irmãos percebam que no meio da tribulação, Deus tem um propósito. Amém. Deus tem propósitos. E por mais, que a gente busque na nossa vida estabilidade financeira, sossego, há muito
promessas de sossego, há muitas promessas de calmaria. Mas eu não sei se é isso que Deus quer para nós. Eu só sei de uma coisa, irmãos: Deus quer nos levar adiante. Amém. Senhor Jesus. E essa experiência de Jesus se alegrar, quando eu vi isso, eu falei: puxa, Senhor, o Senhor está alegre no meio do negócio tão ruim. Irmãos, mas Jesus não fazia nada sem propósito. Se ele estava alegre, irmãos, é porque tinha algo muito grande a se revelar. E todos nós sabemos, né, o que aconteceu. Jesus voltou, você imagina. Jesus demorou 2 dias, e quando ele voltou, Lázaro já tinha sido enterrado há 4 dias. Lázaro, irmão, já era verme. Tinha verme para lá e para cá em cima de Lázaro. Não tinha mais nada. Cheirava mal. É o que acontece com o corpo humano. Você quer que desenhe? Não é isso que acontece, irmãos. O que acontece é isso. Quando as pessoas morrem, né, depois de um tempo, os vermes começam a comer e fica só o osso. Você tira ela depois lá, está só o osso. Lázaro, nos 4 dias, irmão, já estava em estado de putrefação. Já estava com os vermes, já estava. E daí Jesus vai lá e dá uma lição. A lição. Né? A lição. A lição de que Ele tem o poder sobre todas as coisas. Amém. E de que nada está fora do controle dele. Amém. E na nossa vida, irmãos, não é, né, como a Adriana compartilhou hoje de manhã. Se Deus governa todas as coisas, por que na minha vida está tão bagunçada? Irmãos, é porque Deus permite, às vezes, algumas bagunças. Posso olhar para Ele. Amém. O exemplo das serpentes abrasadoras é bem isso, irmãos. Ele não vai tirar as serpentes, mas Ele vai colocar uma serpente de bronze para você olhar para ela. Porque no meio da tribulação e da luta, você pode olhar para o Senhor, você pode ser salvo. Amém. No meio da tribulação e da luta, irmãos, Deus tem o poder de ressuscitar os mortos. Aleluia. Mas isso, a questão é, o que Jesus queria ensinar? Só que Ele podia ressuscitar os mortos? Ele queria ensinar a fé dos discípulos. Fé. Vocês têm que aprender a viver por fé. O José falou hoje de manhã, né? Fé. A gente não tem fé. A fé não vem com a gente. E não vem mesmo. Não vem mesmo. A fé, irmãos, é um dom de Deus. Ela não é um atributo humano. A fé, como diz em Efésios capítulo 2, versículo 7, fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé, irmãos, é um dom de Deus para você. Cada um de nós recebemos a fé quando nós recebemos Jesus no nosso coração. A fé nos foi dada de presente e ela é nossa. Só que Pedro nos fala de desenvolvermos a nossa fé. Fala de avançar, que a nossa fé tem que avançar. E fala que a nossa fé tem um fim. Qual que é o fim da nossa fé? A salvação da nossa alma. Então, nós fomos chamados pelo Senhor, o Senhor nos chamou pelo nome. Irmãos, e agora eu não quero entrar na questão mais. Eu não sei por que Ele me chamou. Eu não sei por quê. Mas eu fui chamado pelo Senhor. E o chamar do Senhor
sendo edificado. E é interessante, né? Chegou uma hora na vida de Pedro que o Senhor falou assim: Pedro, Satanás te pediu para peneirar, mas eu roguei ao Pai para que não desfaleças na tua fé. Irmãos, a nossa fé vai avançando, avançando. O Senhor quer. Irmãos, quando fala aqui que Jesus, Ele ficou alegre, por quê? Porque Ele quer que a nossa fé avance. Ele quer, irmãos, Ele tem prazer nisso, que a nossa fé avance, que a nossa fé evolua, que a nossa fé cresça. É como o irmão perguntou ontem: alguém tem coragem de fazer isso? Ninguém ergueu a mão. Irmãos, mas vai chegar uma hora, é isso que Deus espera de cada um de nós, que a nossa fé avance e que nós cresçamos no Senhor. E se Ele falar assim: alguém está disposto? Daí a gente levanta a mão: Senhor, não sei como, mas o que eu tenho experimentado do Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para subir. Aleluia. Diante dessa palavra de fé, né, de desenvolvermos a nossa fé, isso o Senhor tem prazer nisso aí, eu queria compartilhar alguns testemunhos. Tem aquele livro Heróis da Fé. Irmãos, aquele livro lá, ele tem no YouTube, tem todos eles, né, falados, né, com uma boa fala, e é impressionante, né? Eu gosto de ouvir aquilo lá. Parece que quando eu ouço aquilo lá, o Senhor começa a expor e umas coisas. E tinha um jovem chamado David Brainerd. Ele se converteu há aproximadamente 20 anos. 20 a 23 anos, se não me engano. Mas ele era muito doente. Ele era um jovem franzino e doente. E ele sabia que ele não tinha muito tempo de vida. Mas o Senhor tocou tanto no coração dele que ele entregou a vida dele para o Senhor. Ele era americano. E nos Estados Unidos, naquela época, tinha os índios e tinham os brancos. E os brancos, né? Tem aqueles filmes do passado. Os brancos iam e matavam os índios para conquistar novas terras. Então havia uma inimizade entre índio e branco. Mas o Senhor ganhou com tanta força o coração do David Brainerd que ele falou assim: eu vou pregar o Evangelho para os índios. Vocês não sabem o que é isso, irmãos? Um branco entrar no meio dos índios para pregar o Evangelho, para salvar. E pega ele no cavalo, né, e vai. E antes de chegar na aldeia dos índios, ele era longe, ele acampou num lugar, fez uma fogueira, e lá ele se ajoelhou e começou a orar: Senhor, vá na minha frente, Senhor, vai cuidando de tudo, abençoa. E orou e passava horas orando para aquele encargo que ele tinha. Daí, naquela noite, ele orou, daí dormiu. E no outro dia, ele chegou na aldeia. E conforme ele ia chegando na aldeia, os índios iam abrindo um caminho para ele. E ele não estava entendendo muito. E ali, ele começou a falar de Jesus. E os índios começaram a ouvir ele falar. E ele pregava com tanto amor, irmãos, com tanto amor, que os índios abriram o coração para o Senhor. E alguns foram salvos ali. E depois, chega um índio para ele e começa a falar assim: ontem à noite nós te vimos. Você fez a fogueira e se ajoelhou para orar. Nós iríamos te matar. Mas na hora que a gente viu você orar e chorar,
coisa não deixou a gente matar você. E daí hoje você chega aqui e fala disso, né? Nós cremos no Deus que você veio falar para nós. Irmãos, e esse David Brenner pregou para os indígenas, e pregou, e muitos se converteram. E ele ficou 6 anos pregando. Quando ele tinha 29 anos, ele ficou muito doente. Daí ele foi para a casa de Jonathan Edwards, que era um conterrâneo também, um herói da fé, um notável. E ele era noivo da filha do Jonathan Edwards, Jerusa Edwards. E com 29 anos, irmãos, e meio, ele ficou de cama. E a Jerusa cuidava dele, cuidava. E ele só pedia uma coisa: ele pedia para ela ler a Bíblia para ele. Ele não conseguia mais. E com 29 anos e meio, irmãos, ele morreu no Senhor. E, irmãos, ele entregou a vida dele para o Senhor. Ele foi para um lugar sem sabermos para onde ia. E o que me toca bastante é fé. Quando a gente fala de fé, a gente sabe todos os significados objetivos de fé. O que é fé? O que é fé, irmãos, segundo Hebreus capítulo 11? É certeza Coisas que não se veem. de coisas que não se vê, e a convicção de fatos que se esperam. Perfeito. Teoria é perfeita. Mas o que é fé para você? O que é fé? Fé, irmãos, é andar por um terreno em que nós não conhecemos. Fé é andar no escuro, crendo que Deus está sustentando cada passo que você vai dar. Fé é ouvir o falar de Deus e ser obediente até o último caminho, até o último segundo. Eu queria, Heróis da Fé tem muitos exemplos, irmãos, tem muitos exemplos. Tem missionários que foram para os antropófagos. Teve um que foi, se não me engano, John Pato. Ele foi para os antropófagos. Não sabe o que é antropófago? O que é índio? Antropófago? Não sabe o que é isso? Canibal. Come carne humana. Índios, irmãos. Índios, pessoas, não tinha estudo, não tinha nada. Eles sabiam, mal sabiam conviver entre si lá. E haviam várias tribos. Gostavam de churrasco. E haviam várias tribos. E às vezes haviam guerras entre as tribos, e um comia o outro. Matava e comia. Daí o Senhor chamou John Pato. E ele vai, irmãos, pregar para os antropófagos. E ele constrói, irmãos, ele abre o alicerce da casa que ele construiu em cima dos ossos de 2 missionários que tinham vindo 15 anos antes pregar para os antropófagos e tinham sido comidos, mortos e comidos. Ele vai e constrói a sua casa, irmãos, e fica ali. Ele fala assim: por várias vezes o Senhor livrou ele de ser morto. Teve uma vez que um índio veio com um machado para dar na cabeça dele, ele levantou o braço e deu no braço dele e machucou muito ele, mas ele conseguiu escapar. Irmãos, as histórias são lindas, mas de pessoas que ouviram o chamado do Senhor e foram obedientes. Ele conseguiu a confiança de alguns índios, pregou o evangelho. E ele falava assim, a gente começava a ver a mudança dos índios quando eles começavam a andar tampando. Eles começavam a fazer de folhas, eles tampavam. Porque normalmente eles andavam pelados. Mas de alguns que começavam a se converter, eles começavam a colocar roupa. E ele falou assim, essa era como a gente começava a perceber que eles começavam a se converter. Mas mesmo assim, as coisas eram difíceis e não andavam. Até que um dia o Senhor tocou no coração dele. E índio, irmãos, numa ilha na Oceania, água, irmãos, é só de chuva. Só de chuva.
E lá, sei lá se tinha alguma água, alguma coisa lá, mas era muito escasso. E ele falou assim, o Senhor tocou no coração dele e falou assim: vou cavar um poço. Bom, e ele começou a cavar um poço, e os índios começaram a ajudar ele. Vamos cavar um poço, e começou a ajudar eles. Ajudar ele. E chegou uma hora, irmãos, que começou a ficar fundo o poço. E os índios começaram a ficar com medo, porque eles eram ignorantes de tudo, eles não sabiam o que tinha embaixo na terra. Começaram a ficar com medo, e daí ninguém mais ajudava ele. Ele começou a cavar sozinho. Irmãos, e outras experiências de cavar poço já tinha acontecido ali, mas a água, era água salobra. Não era água boa para beber. E ele começou a cavar, até que começou a brotar água. Mas na hora que começou a brotar água, ele caiu de joelho e orou: Senhor, eu confio em Ti. Porque se fosse água salobra, irmãos, ele ia morrer. Eu confio no Senhor. Daí ele pegou um pouquinho de água e colocou na boca. Era água doce. Água doce. E daí ele subiu e falou para os índios. Os índios falaram: não, a gente só conhece água de cima, a gente não conhece água de baixo. A gente nunca ouviu falar de água de baixo. Daí ele subiu um pouquinho de água e deu. Os índios ficaram maravilhados. Irmãos, isso abriu a porta do Evangelho. Todo mundo começou a ficar maravilhado com ele. Ele pregou o Evangelho ali e prosperou. Puxa, e o filho dele foi e seguiu os mesmos passos dele. E muitos índios foram salvos por causa daquilo. Daí, outros índios começaram a cavar poços. Vamos cavar poços. Irmãos, mas nenhum poço, nenhum teve água doce. Só o poço que ele cavou. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, então quando a gente fala de fé, é andar por terreno que a gente desconhece. Esses dias eu estou lendo Jeremias, eu passei por um relato muito interessante aqui. Vamos abrir Jeremias aqui. Capítulo 42. Eu vou ler para os irmãos me dizem qual é a impressão que os irmãos têm. Senhor Jesus. Jeremias 42. Amém? Amém. Então chegaram todos os capitães dos exércitos de Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta: apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muito que éramos só restam os poucos, como vês com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhe Jeremias, o profeta: já vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo que o Senhor vos responder, eu vou declararei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: olha que palavras, irmãos: seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel entre nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros, seja ela boa, seja ela má, obedeceremos a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem ao obedecermos a voz do Senhor. Bonito, né, irmãos? Seja o Senhor testemunha fiel, verdadeira e fiel entre nós. Se nós fizermos segundo toda a palavra que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros, seja ela boa, seja ela má, obedeçamos a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem ao obedecer a voz do Senhor nosso Deus. Quando você lê isso daqui, puxa, irmãos, aqui dá uma bela mensagem, fora do contexto. Vou continuar lendo os irmãos.
Ao fim de 10 dias, irmãos, tem 10 dias de intervalo, assim como teve 4 dias de intervalo entre na morte de Lázaro. Aqui teve 10 dias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, então chamou a Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e todo o povo, desde o menor até o maior. Ele disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar a vossa súplica diante dele. Se permanecerdes nessa terra, então vos edificarei, e não vos derribarei. Plantar-vos-ei, e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Eu vos serei propício, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Mas, se vós disserdes: não ficaremos nessa terra, não obedeceremos à voz do Senhor vosso Deus, dizendo: não, antes iremos à terra do Egito, aonde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem terremotos, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto os passos do Egito, onde morrereis. Assim será com todos os homens que tiveram o propósito de entrar no Egito para morar. Morrerão a espada, a fome e de peste. Não restará deles nenhum, nem escapará do mal que farei vir sobre eles. Irmãos, o povo fala assim: Jeremias, busca o Senhor, e o que o Senhor falar a gente vai fazer. E seja Ele fiel testemunha conosco, que nós vamos fazer. Daí, irmãos, Jeremias coloca duas situações: fica aqui na terra, e você vai ser abençoado, e eu te farei próspero. E eu farei com que Nabucodonosor não venha aqui, não acabe com vocês, mas vocês vão ficar aqui. Eu me arrependi do mal que eu fiz com vocês. Mas se vocês forem para o Egito, ali vai haver morte, ali vai haver fome, ali vai haver peste, ali vai haver tudo. Irmãos, o povo primeiro pediu para Jeremias consultar o Senhor, e falou: não, a gente vai fazer tudo que o Senhor vai falar, se for bom ou se for mal. Só que havia um contexto ali. Nabucodonosor já tinha acabado com Jerusalém, mas ele deixou o resto ali, e deixou um governante. E o Egito já tinha tentado socorrer Israel, e já tinha levado o sapeco de Nabucodonosor. O que você faz? Você fica na terra que tinha sido arrebentada o povo tinha sido desapossado, ou você vai para uma terra que você pensa que você tem mais segurança, que é o Egito. E o povo fala assim: Jeremias, consulta o Senhor e a gente vai fazer. Irmãos, o Senhor nos deu um bom coração, Às vezes a gente fala assim: Senhor, não, tudo que o Senhor falar a gente vai fazer, Senhor. A gente quer ser obediente, a gente vai fazer tudo que o Senhor fala. Moço, mas é mais fácil a gente ir para Campinas ou a gente ir para as montanhas? É mais fácil a gente ficar numa terra que está destruída, ou ir numa terra que pelo menos pensa que não vai passar fome e nem vai passar guerra? O que a gente pensa? Senhor Jesus. Resumindo, irmãos, porque o meu tempo já está acabando. Eles foram para o Egito e levaram Jeremias para o Egito. Pegaram Jeremias na marra e levaram ele também. E foi todo mundo, foi mulher, foi criança, foi tudo para o Egito. Resumindo a história, Nabucodonosor foi até o Egito e acabou com o Egito.
É muito. Quando a gente fala de fé, irmãos, a gente está falando de andar por terreno que a gente desconhece. Se o povo tivesse fé, eles iam falar assim: não, a gente vai ficar aqui. Se o Senhor falou para a gente ficar, a gente vai ficar. Mas não tem nada, está tudo acabado, tudo arrebentado. Se o Senhor falou para ficar, a gente vai ficar. Se o Senhor falasse para a gente ir, a gente iria. Mas Ele falou para a gente ficar. Nem sempre, irmãos, o caminho mais fácil é o caminho que nos leva para a vida. Normalmente, na maioria das vezes, né, o caminho é estreito e apertado, que nos leva para a salvação. E é um caminho apertado que a gente não conhece. Quantas coisas é que acontecem, né, irmãos? O Senhor fala assim: eu sei que pensamento tem o vosso pensamento de paz e não de mal. Ele também fala assim: que os meus pensamentos são mais elevados do que os teus. Os meus caminhos são mais altos do que os teus. Quando ele fala de fé, ele está falando para a gente aprender a andar e a obedecer, mesmo que o caminho, irmãos, não seja aquilo que a gente pensa. E eu não sei como falar isso para os irmãos, nem sei como passar isso para os irmãos. Mas fé, irmãos, é andar sem chão. É andar por aquilo que o Senhor nos prometeu, por aquilo que está na sua palavra. É crer na palavra cegamente. É crer, é conhecer a palavra do Senhor a ponto de crermos e confiarmos de que se nós formos obedientes à palavra do Senhor, irmãos, nenhum mal vai nos suceder. É crer que se nós formos obedientes à palavra do Senhor, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, tudo vai ser nosso. É crer e obedecer a ponto, irmãos, de confiar que mesmo com uma desgraça como aconteceu com Lázaro, Deus pode transformar morte em vida. Amém. Deus pode transformar, né, uma situação de morte numa situação gloriosa de vida. Amém. E a gente pode ver Deus. E a nossa fé pode ser fortalecida. A gente só tem que aprender a ouvir a palavra do Senhor. Amém. Ouvir o que o Senhor quer nos falar. Amém. Confesso para os irmãos que nesses últimos dias a gente tem que ter muita luta para ouvir o falar do Senhor. Existem muitas agitações na nossa mente. Irmãos, mas o vencedor vai ter que aprender a ouvir o falar do Senhor. O vencedor, irmãos, vai ter que aprender a dar tempo para o Senhor. 10 dias, irmãos, em 10 dias a mente desse povo mudou. Em 4 dias, irmãos, Maria e Marta já estavam reclamando que o Senhor demorou para chegar. Mas o Senhor tem planos e propósitos para cada um de nós. Amém. Amém. E a gente tem que aprender a viver por fé. Confiar, irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas. Que nada escapa do seu controle. Tem coisa errada na sua vida? Tem alguma coisa que não está do jeito que você quer? Tem lutas que você às vezes nem está aguentando mais? Irmãos, volta para o Senhor. Senhor, eu quero aprender a te obedecer. Eu quero aprender a olhar para o Senhor no meio da luta. Eu quero aprender a confiar no Senhor, porque eu creio que o Senhor tem algo para me ensinar no meio dessa situação. Eu quero que o Senhor se alegre em mim. Quero que o Senhor tenha até regozijo em mim, porque eu quero aprender o que o Senhor quer falar comigo. Irmãos, isso vai fortalecer a nossa fé. Amém. Isso vai desenvolver a nossa fé. E a gente vai começar a viver por fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Fé na palavra. Fé na palavra de Deus. Fé naquilo que o Senhor nos prometeu. Amém. Fé de que o Senhor quer o nosso bem. Fé que o Senhor nos ama. Senhor Jesus. Amém. Que nada escapa ao seu controle. Verdade. Senhor Jesus. Amém. Fé que se nós formos obedientes, irmãos, Ele vai ter todo o seu prazer em nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor possa se iluminar. A gente fiquemos buscando tantas calmarias, né? Calmaria não leva a lugar nenhum. Mas que o Senhor possa nos iluminar. Amém. Nos dar um coração de obediência. Nos dar um coração de pedir: Senhor, nos ajuda na nossa falta de fé. Amém. Nos ajuda, Senhor. Se hoje eu não sou capaz de levantar a minha mão,
quando alguém faz um pedido desse, me ajuda na minha falta de fé, Senhor. Porque eu quero levantar minha mão. Eu quero ser totalmente para o Senhor. Eu quero olhar para o Senhor e crer, não cegamente, de que o Senhor está cuidando de mim, de que o Senhor está cuidando da minha casa, de que o Senhor está cuidando dos meus filhos, de que o Senhor está cuidando do meu trabalho. Eu não preciso correr atrás de ganhar mais dinheiro na minha vida. Eu não preciso correr atrás de buscar tantos confortos para a minha vida. Eu preciso correr atrás, irmãos, de me esforçar em conhecer o Senhor. Amém. Em deixar o Senhor trabalhar a fé em mim. Isso sim, irmãos, vai me levar adiante. Amém. Isso sim vai me fazer ser bem sucedido. E isso vai nos levar a ser vencedor. Amém. E a ter experiências de fé. Amém. E que a nossa experiência de fé possa encorajar outros a terem experiências de fé. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ouvir e obedecer. Amém. Ouvir e confiar. Ouvir e não ficar pensando: ah, será? Será que é assim? Será que é assim mesmo? Senhor, eu quero aprender a ouvir e falar: amém, Senhor. Quero ser obediente a Ti. Amém? Amém. Que o Senhor possa confirmar a nossa fé cada vez mais. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar? Amém. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. O Senhor nos falta palavras, Senhor, para expressar, Senhor, como nós precisamos de Ti. Como nós precisamos aprender a andar por viver por fé. Senhor, como nós queremos entender e compreender a fé. Como nós queremos, Senhor, confiar em Ti totalmente a nossa vida. Como nós queremos confiar totalmente o nosso futuro nas Tuas mãos. Senhor Jesus. Como que nós queremos, Senhor, lançar toda a nossa vida, todo o nosso sustento, Senhor, todo o nosso futuro diante de Ti e esperar. Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, a andar sobre as águas. Nos ajuda a olhar para Ti, Senhor. Assim como Pedro começou a andar sobre as águas olhando para Ti. Senhor, nos ajuda a andar sobre as águas. Nos ajuda a crer e a olhar só para o Senhor. E a descansar em Ti, Senhor. A continuar andando e olhando para o Senhor. Confiando em Ti. Tira os nossos olhos do vento e do agitado do mar, Senhor. Queremos olhar só para o Senhor. E sermos salvos. Oh, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda com a nossa fé. Nos ajuda com a nossa fé pequena, Senhor. Senhor Jesus. Trabalha em nós, Senhor. Avança em nós. Oh, o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Oh, Senhor Jesus. Nos ensina, Senhor. Nos ensina. Queremos andar e trilhar o Teu caminho. O caminho da fé. Queremos completar a carreira. Queremos falar que nós combatemos o bom combate da fé. Completamos a carreira. Já agora a coroa da justiça nos está reservada. Senhor, nos ajuda a completarmos a nossa carreira. Combater o combate da fé. Senhor, contra tudo e contra todos. Olhando só para Ti. Senhor Jesus. Derrama a luz nas nossas trevas. Nos ajuda, Senhor, a viver por fé. O justo viverá pela fé. Senhor, nos ajuda a viver por fé. Nos ajuda a viver por fé, Senhor. Oh, nos ajuda, Senhor. Nós pedimos a Tua ajuda. Espírito Santo, nos ajuda. Oh, Senhor amado. Nós Te rogamos. Nos ajuda. Nos ensina. Queremos que o Senhor tenha prazer em nós. Queremos que o Senhor se alegre. Cada lição que o Senhor nos der. Senhor Jesus.